mãe, para mim, não conseguia dar forças para mim. Não conseguia. Era Deus o tempo todo. Depois que eu fiquei sabendo as minhas falas, as pessoas vieram falar para mim, acho que a ficha não caiu nem pro dia do enterro. Assim, nem no dia do velório. Foi aos poucos. É difícil acreditar. Eu achava que eu estava num encontro com a minha filha. Não achava isso. É difícil. E aí, quando eu desci aquela rampa, o próprio Deus me fez lembrar. Aí eu falei assim, eu parei, tipo um surto, né? Tipo meio assim, né? A gente não fica normal, né? Quando perde um filho, alguém que a gente ama, seja lá quem for. Eu falei, no mesmo lugar onde ela nasceu, é o mesmo lugar onde eu estou deixando ela sem vida. Isso marcou as pessoas que ouviram. Depois vieram falar para mim. Hoje eu desço essa rampa, a mesma rampa que eu desci com ela no colo, quando ela nasceu para entrar no carro. É a mesma rampa que eu estou descendo com ela morta, no mesmo lugar. E fui. Me colocaram no carro, aí eu tomei remédios, me deram remédio, medicação em casa, fiquei na minha mãe, passamos a noite em claro, e o meu esposo que teve que fazer toda a parte burocrática com a minha cunhada, né, do enterro, de tudo. E aí me deu um surto também lá na minha mãe que eu queria reconhecer o corpo. Eu queria ir de qualquer jeito, porque eu queria me despedir mais dela. Eu queria ter mais tempo, na verdade eu queria orar para ela ressuscitar. Eu queria usar a palavra que eu creio, porque enquanto você tem a palavra, você tem fé, você vai orar, Deus só não vai fazer se Ele não quiser. Quantos casos a gente sabe de pessoas que tomou 20 tiros e sobreviveu? Que estava dentro do caixão e de repente voltou à vida. Do bebezinho, que deram como... Então, eu fui uma mãe... O morto já estava no necrotério e a moça pronta para prepará-lo, né, para o sepultamento, viu que ele estava vivo. Sim. Então eu tinha essa fé dentro de mim. Se tratava de uma filha, de um pedaço meu. E eu quis exercer essa fé e eu não tive vergonha nenhuma de nada disso, eu não estava me importando com nenhuma pessoa, nenhuma, ninguém. Aí, meu esposo, ninguém deixou eu ir reconhecer. Meu esposo fez tudo e ele é hipertenso. Teve que lidar com todas as dores, com toda a documentação, com tudo. E ele, quando entrou naquele microtério, ele viu a minha filha, vários jovens. Ele se compadeceu, porque a gente é assim, a gente se compadece com a dor do outro, nós somos empáticos. Nem todo mundo é, a gente ora para que as pessoas tenham mais empatia umas com as outras, respeitem no momento de resiliência do outro, né? Porque eu me senti muitas das vezes desrespeitada no meu momento de resiliência, com ataques, com pessoas que não sabem o que estão falando, que não sabem lidar com você. São coisas assim, se eu te contar, são absurdas que as pessoas fazem. As pessoas não respeitam nem o seu luto. Não respeitam. É um pré-julgamento, né? É um pré-tudo, é uma coisa horrorosa, o amor. As pessoas parecem que gostam daquilo, sabe? Tem umas que gostam, que ficam felizes, sabe? Outras sim, muito tristes, mas tem um grupo que fica feliz. É difícil falar isso, mas é verdade. Eu vivi isso na minha pele. Eu vivo isso. Só que é uma diferença. Eu não vou julgar, não vou apontar. Eu vou orar por esses. Eu não posso ser assim. Eu tenho isso comigo. Eu não posso errar, eu não vou corromper, eu não vou perder minha essência, eu não vou deixar de amar por causa do outro que não tem, porque a gente só dá o que tem. O que a gente tem. Meu esposo, aí me seguraram várias pessoas na casa da minha mãe para eu não ir reconhecer, porque eu queria de qualquer jeito. E depois o meu esposo disse que eu não aguentaria. Ele falou assim, não, amor, você não ia aguentar. Você não ia suportar de forma alguma. Ao lado dela tinha um rapazinho de 19 anos, filho de pastor também. E ele tinha se matado. E quando a gente chega no velório, a capela dele era do lado. Olha só, do lado da sala. Comentário isso lá. E eu falo até para os adolescentes aqui, deixo uma mensagem muito importante, gente. Porque o motivo que ele se suicidou foi por causa de jogos. Esse jogo do tigrinho, jogo de aposta.
Ficou tão viciado, o pai não sabia, ele escondeu, né? Infelizmente. E ele começou a pegar dinheiro com a agiota para jogar, para apostar. E o final dele foi esse, trágico, um suicídio, porque ele não contou para o pai que devia e achou melhor tirar a própria vida do que contar para o pai para resolver. Porque o inimigo, ele faz você fazer isso. Ele sopra nos ouvidos. Eu falo da audição. Peça ao Senhor a audição espiritual, audição, ele blindar os seus ouvidos, para que você não seja guiado pelo inimigo, ou pelas vozes ocultas, por pessoas que não têm empatia, que não têm sensibilidade, pessoas que não têm direcionamento, que não têm o que te dar, o que te ofertar. Essa é a verdade. Que não podem te ajudar. Você vai ouvir quem não pode ajudar, quem não pode te ofertar nada. Não ouçam. Não ouçam. Aí esse jovem se matou por causa dos jogos e foi enterrado no mesmo lugar. Quando eu chego no enterro, vou pro velório, eu já vi, quando eu de longe vejo a minha filha. Só que há vários picos de surtos, porque eu não achava que eu ia encontrar ela morta. Olha que loucura. Eu achava que o Senhor ia levantar ela de fato daquele caixão. Eu tinha convicção que ela ia ressuscitar, Gina. E por isso que eu me debrucei naquele caixão. As meninas foram com a blusa, me deram uma blusa também. Eu acho que não foi dentro do contexto de uma coisa horrível, de uma fatalidade, de uma morte, de um filho. Foi bonito ali. Porque elas louvaram, teve oração, cantaram os louvores que ela gostava. Foi emocionante, foi bonito, mas muita tristeza porque a gente não ia ter mais ela. E eu não queria ver aquilo. Eu queria. Teve um momento que eu surtei, que eu fui tirando as rosas. Eu fui cavando, tirando as rosas. Eu falei, mãe, esse cheiro tá me fazendo mal. Tira essas flores da minha filha. Tira isso dela. As rosas estão me fazendo muito mal. Eu queria. Aí foi pior ainda, porque quando eu tirei as rosas, fecharam aqui, tinham aberto ela, fizeram autópsia, sem a minha autorização. Não me comunicaram, nem a mim nem meu esposo. Aí eu levei vocês, por que abriram minha filha? Será que levaram o órgão dela sem minha autorização? Sabe? Eles falaram, posse. Aí minha mãe, meu Deus! Aí minha mãe viu. Aí avisaram, alguém comunicou a Daiane que o pai o Diego, não saiu do caixão. Ele ficou ali como viúvo, né? Porque a Sara era o amor da vida dele, primeiro amor, mãe do filho dele, então eles ficaram ali, ele e a mãe. E ela ficou ali no braço com a gente, ajudando a gente. Ela chegou perto de mim e falou assim, Alessandra, se você não parar de mexer nas flores, eles vão pedir pra você sair. Retirar aqui. Aí você vê aqui, ó. Ela não era mais a minha Sara, eu não podia fazer nada, Gina. Não podia nem pegar minha filha. Podia tirar dali. Não podia tirar as rosas. Não podia mexer no corpo dela, não podia fazer nada. Quando eu coloquei a mão nela, foi a pior parte. O primeiro toque, que eu coloquei a mão e vi ela toda gelada, dura, eu sempre falava, filha, você tem a pele tão quentinha. Mas eu sou quente, né? Tão macia, tão cheirosinha, tão gostosinha. Foi um baque. Você coloca a mão na pedra, quando for mal, dura. Ai, mãe, eu vou orar agora. Aí foi quando eu comecei a orar. Aí vinham algumas pessoas se aproximavam, outras eu não queria aproximação das pessoas muito em mim, sabe? Quando eu não queria. Eu sei que tinha umas 300 pessoas lá. Tinha muita gente. Tinha muita gente. E as meninas ali até então estava tudo bem, mas teve um momento que eu pensava assim, meu Deus, eu queria que todo mundo saísse aqui para eu ficar sozinha com a minha filha, mas eu não tive esse momento. Porque era muito amor, era muita gente que amava ela, ao mesmo tempo eu não podia impedir esse amor das pessoas, as pessoas se despedirem dela. Subimos a rampa para colocar na gaveta
E aquela parte ali, eu acho que foi a pior de todas. Porque ali você entende que nunca mais. Acabou. Foi o final. Aqui foi o final. Quando o pastor orou, cantou louvor lá em cima, nós choramos, cantamos, louvamos. Mas quando foi entrando o caixão naquela gaveta, dá uma sensação tão ruim, sabe? Tão dolorosa. É como se você morresse em vida. Eu me sentia morta-viva. Sabe como? Você está viva ali, mas dentro de você tudo morto. Tudo vazio. Tudo vazio, tudo dolorido, uma dor, uma saudade, uma tristeza, uma culpa, uma mistura de vários sentimentos juntos, que você não consegue descrever nada, porque é tudo junto. É tudo, você fica louca. Vem uma loucura. Os demônios já começam a querer se aproveitar dessa vulnerabilidade sua, naquele momento já ali, para você fazer algo terrível na sua vida. Porque eu pensei em várias coisas. Eu pensei, a primeira coisa que eu falei para Deus, eu falei assim, eu não quero viver, eu quero morrer. E todo mundo ficou ali comigo. E comigo o tempo todo, da família, porque eles sabiam, eles estavam sentindo que algum surto meu naquele momento ali, eu poderia fazer alguma coisa, eu poderia arriscar, jogar minha vida assim, né? Se jogar na guerra, para não viver. Eu não tinha raciocínio, eu não tinha... Ali literalmente não era pastora, eu não era a pastora, eu era a mãe. Só mãe, mais nada. E eu só queria ser mãe, era o meu direito, de ser a mãe dessa ali. Aí me seguraram, para eu não cair, desmaiar. Aí quando ele colocou, fechou, e o coveiro foi lá, colocou a data, botou o nome, começou a chuviscar. Parece que os céus se entristeceram, sabe? Até o céu ficou triste. Começou a chover fininho, o tempo ficou fechado, eu olhava para o céu. Deus, e agora? E agora? O que eu faço? Meu filho chorando, a pressão de todos foi alterada. Quando nós voltamos, foi aferindo a pressão de todo mundo. Meu filho estava com 15 para 16, o meu esposo estava 19, a minha, que era sempre 12, estava 14. O trauma que vocês viveram. A minha mãe, o meu pai, as minhas tias, meu tio de Niterói correndo. Quando eu vi o quintal, estava todo mundo já lá. Estava a família toda, Gina. Tava vizinhos que foram criados com meus familiares, sabe? Ali, a Rita, todo mundo. Aí começaram a cuidar da gente, sabe? Ali, Deus enviou para cuidar naquele momento. Fazer a comida. Ninguém fazia comida, ninguém fazia nada. Pão, nada disso, café, ninguém tinha apetite. Mas as pessoas ficaram ali com a gente, né? No dia, deu uma noite, virando o dia. Foram 5 dias ali, né? 5 dias recebendo as pessoas na casa da minha mãe, e levando bolinho, levando oração, orando, intercedendo. A gente teve muita oração. E eu sou grata pelas orações das pessoas que oraram pelas nossas vidas. Quero aqui agradecer aqui diante das pessoas que estão assistindo. Muito obrigada pelas orações, porque Deus selecionou as pessoas para estarem orando, para estar conosco naquele momento tão necessário, tão preciso, tão emergencial, né? Pro luto. Foi muita oração e depois a gente começou a caminhar, né? A gente viveu o luto. Viver, indo, prosseguindo. E as pessoas começaram a sumir. O telefone já para de tocar, ninguém mais quer falar, não tem mais, os abraços somem. Aí começam os questionamentos, aí começam as pessoas já falarem, né? Ah, mas ela tinha um filho, ela tinha que saber que tinha um filho. Coisas que você não quer ouvir. Que aí a gente chega à conclusão de que a gente pode acertar milhões de vezes. Se a gente falhar uma vez, já era. você é crucificada como Cristo na cruz do Calvário.